Bom dia, terceiro ano. Tudo bem? 27/8, módulo 40, noções de estatística. Estatística é o ramo da matemática aplicada, tá? Ela se divide em duas, por exemplo, estatísticas referem-se a dados numéricos e são informações sobre determinado assunto, coisa, grupo de pessoas, etc., obtidos por um pesquisador. E a estatística significa o conjunto de métodos usados na condensação, análise e interpretações de dados numéricos, ok? População e amostra. O que é população? É o conjunto de elementos com uma característica, determinada característica. Então, eu tenho uma população. A população, por exemplo, aí, ó, eu coloquei para vocês assim, por exemplo, todos os alunos do ensino médio do Brasil. Acho que tá aqui, não me lembro mais. Tá certo? Aqui. Ó, população é o conjunto de elementos de uma característica em comum. Então, dos alunos do ensino médio de todo o Brasil, nós temos a amostra, a população. E a amostra? Amostras são subconjuntos da população que conservam, portanto, a característica comum da população. Por exemplo, eu quero uma amostra só. 500 alunos de ensino médio do Brasil. Lá em cima, ó. Exemplo, aqui. Certo? Então, a população é o conjunto inteiro dos alunos do ensino médio do Brasil. E a amostra é apenas 500 alunos. Eu peguei apenas 500 alunos para fazer a minha pesquisa. Tá certo? Parâmetros são características numéricas da população. Por exemplo, o QI médio dos estudantes do ensino médio do Brasil. Estimativas. Os elementos numéricos característicos de uma amostra são estimativas dos elementos correspondentes na população, que são os parâmetros, ok? Isso daqui é uma parte teórica. O que é gostoso mesmo é aqui, ó. Ó, distribuição de frequência. A distribuição de frequência, ó, olha como que funciona isso daqui. Por exemplo, como que vai cair num vestibular? Isso daqui não vai cair, ó. Quem for fazer veterinária vai usar muito essa parte aqui. Os 6 primeiros meses da veterinária, eu acompanhei, no segundo semestre do primeiro ano, eu acompanhei uma ex-aluna minha, que ela tinha muita dificuldade em matemática e tal, e eu a acompanhei no segundo semestre de veterinária. Gente, só essas tabelas aqui, olha, todo exercício tem isso e mais um pouco, que vocês nem imaginam, cada fórmula, mas eu não quero assustar ninguém não, porque o professor dá aquela coisa toda, né? Então, fica fácil por isso, tá bom? Então, ó, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil tudo isso, essa distribuição de frequência. Ó, por exemplo, aqui vai falar assim, ó, a partir de uma lista de chamada em ordem alfabética, obteve-se o conjunto de alturas em centímetros de 20 estudantes. Então, aqui tá tudo assim, ó. Foi dado pela ordem alfabética. Então, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, Então, uma lista é isso aí. Agora, o rol. Rol é o arranjo dos dados em ordem crescente ou decrescente. Normalmente é em ordem crescente, tá? Aí, a amplitude. Amplitude a gente pega sempre assim, ó. O maior valor obtido menos o menor valor obtido. Essa é a amplitude total. Então, no caso aqui, pegou 169 menos 160. O maior menos o menor. Nós temos a amplitude de H9. Agora, frequência absoluta. Aí começa, vai aumentando as tabelas. A frequência absoluta. Frequência vocês já viram.
Ó, com que frequência 162 apareceu aqui no hall? 2 vezes. 161, uma vez. 162, uma vez. 163, uma vez. 164, 3 vezes. E assim por diante. Então, você olha o hall e completa a tabela. Então, FI é frequência absoluta. Tá certo? Frequência relativa. Você vai pegar a frequência e dividir pelo número de dados, aqui no caso de pessoas, número de alturas. Tá certo? Então, ó, 160 é o XI, é o elemento. A frequência absoluta é 2. A frequência relativa é pegar 2, dividir por 20, que é o número de alunos que foi pego aqui na distribuição. Nós estudamos 20 alunos, então você pega, vai lá, 2 dividido por 20 deu 0,10. 161 apareceu uma vez só, 1 dividido por 20 e assim por diante. Aí você acha a frequência relativa aqui, tá? Depois, frequência relativa percentual. Essa frequência aqui em porcentagem. É só pegar cada valor aqui, cada resultado aqui e multiplicar por 100. Olha lá. A frequência em porcentagem é a frequência relativa vezes 100. Aí você multiplica 10%, 5%, 15%, 10, 15, nenhuma. O 167 não aparece nenhuma vez aqui. 168 e 169. Lembrando que aqui sempre tem que dar 100, aqui sempre tem que dar 20, porque é a somatória de 20 alunos, tá? E aqui sempre tem que dar 1. Frequência absoluta acumulada. Acumulada, ó, o nome já diz, acumulada, é que você sempre vai pegando a anterior. A primeira, a frequência era 2. Não tem antes dele, então é 2. 0, então não tem nenhuma, é 0. 0 mais 2, 2. 161, a frequência não é 1? 1 mais 2, 3. A 162, a frequência é 1. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. Acumulada porque vai acumulando, ó. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 0, 13. 13 mais 5, 18. E 18 mais 2, 20. Frequência absoluta acumulada, que vai acumulando, né? Certo? Aí a frequência relativa acumulada é a soma da frequência relativa do valor da variável com todas as frequências relativas anteriores. Olha aqui, ó. Frequência percentual acumulada. Você pega a frequência relativa e multiplica por 100. Pronto. Agora, gente, você vai pegar lápis, caneta, corretivo, sei lá o que, porque a nossa apostila deste ano veio com uma tabela errada. Eu acho que é na hora de imprimir, saiu do lugar aqui, ó, então tá errado isso daí. Eu tenho aqui do ano passado e tá certo. Ó. Ó, vocês vão olhar esta tabela aqui, ó, e arrumem aí, ó, a de vocês, você tá vendo que tá errada, então arruma. Um tempinho pra você arrumar. Nananana.